Pessoal, boa tarde a todos. Vou pôr para cá isso. Muito bem. Nós temos na nossa proposta hoje aqui, vamos fazer duas apresentações, né? Essa é a primeira. A proposta é que seja uma apresentação interativa, portanto, todo o conteúdo que nós estivermos desenvolvendo aqui, ele pode ser a qualquer momento, fiquem muito à vontade para nós trocarmos ideias também, claro, só se manifestem, né, para a gente ter ordem, mas o importante é que nós tenhamos sempre a proposta de entendimento, não somente pro dirigente espírita, porque o encontro da USE é voltado para os dirigentes, mas para todos aqueles que se preocupam com o movimento de unificação do espiritismo, o movimento de fortalecimento da proposta doutrinária. Afinal de contas, o espiritismo é uma proposta de vida e também a gente leva isso para a própria sociedade. O tema de hoje, o Centro Espírita, ele é voltado para a gente trabalhar alguns aspectos fundamentais que estruturam uma casa, uma organização espírita, baseado no livro do Herculano, mas não somente no livro do Herculano. Aí está uma agenda dos principais tópicos que nós trabalharemos, alguns deles muito explícitos no livro do Herculano, do Centro Espírita, outros nós vamos desenvolver, apresentar de maneira complementar, mas nós vamos falar sobre a função e significação, objetivos do Centro Espírita, o mapa estratégico da Casa Espírita, a cosmovisão que nós temos no Espiritismo, a coerência doutrinária, qualidade da literatura espírita e sustentabilidade da Casa Espírita, do Centro Espírita. Nossa, tudo isso para falar em menos de uma hora e interagindo. Nós vamos pontuar, trabalhar os aspectos principais e depois a gente vai fomentar uma conversa, se for assim necessária, tá? É só para a gente apresentar os principais tópicos, sem a preocupação de esgotar o tema. Muito bem. Esse é o primeiro tópico. Função e significação do Centro Espírita, né? Essa imagem aí, ela pode ser aparentemente simples, mas é isso, a função e representação do Centro Espírita na sociedade e para aqueles que a procuram. Nós temos imaginem o Centro Espírita como um foco irradiador para a sociedade de ideias, de conceitos, de práticas. E no Centro Espírita, ali se manifestam também todas as práticas e conceitos derivados, que o Herculano Pires trata no seu livro, é como se fosse um foco de convergência daquilo que o Espiritismo tem enquanto estrutura doutrinária. O Centro Espírita, ele é o ambiente adequado para se manifestar tudo aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós defendemos, aquilo que nós conhecemos e estamos estudando com relação à nossa realidade espiritual, baseada nos estudos de Kardec, na pesquisa de Kardec, que os espíritos, obviamente, informaram. Nós temos dois tipos de conhecimento na doutrina espírita. Ela surge da observação dos fenômenos mediúnicos. Ela surge dos fatos, da realidade. E através da comprovação da realidade espiritual, essa comunicação que Kardec manteve com os espíritos, eles informaram, eles revelaram a realidade sob a ótica espiritual. Então a gente tem o conhecimento formal, que é o objetivo, são os fatos, vamos chamar de fatos mediúnicos, são os fenômenos que nós conseguimos efetivamente verificar, trabalhar, tomar contato com eles. Esse é um tipo de conhecimento. E nós temos o conhecimento revelado pelos espíritos, que não é científico. Vamos fazer aqui um parênteses. As pessoas acham que o espiritismo é ciência. O espiritismo tem o seu aspecto científico quando ele trata dos fenômenos objetivos da observação e trata efetivamente daquilo que ele consegue, ou que nós conseguimos verificar com os instrumentos e sob a ótica material. Ele não traz, na sua verdade revelada, aspectos da ciência como nós entendemos hoje. As pessoas acham que o Espiritismo é ciência. Ciência não admite, por exemplo, verdade absoluta. Nós, espíritas, admitimos verdade absoluta. Nós temos verdades reveladas, que para a ciência isso não tem comprovação, isso não tem evidência. Para nós tem. Mas Kardec se serviu de um método para fazer essa aceitação, que é o critério da universalidade. Ou seja, Kardec ele fez um filtro das verdades reveladas pelos espíritos para que nós consigamos estruturar a casa. E
justamente dentro da casa espírita que essas verdades reveladas são discutidas e disseminadas. E não simplesmente porque um espírito falou, ou porque alguém disse, ou eu escutei falar. Tudo que nós falamos tem que, sim, ser debatido, ser pautado por uma ótica de reflexão. E a doutrina dos espíritos nos incita a isso. A fé raciocinada é para isso. E o centro espírita, ele recebe essas informações e dissemina na sociedade. Olha o papel do centro espírita, é um foco irradiador desse conhecimento. E ele transforma pessoas, ele incentiva o progresso. E ao transformar pessoas, ele vai alterando, ele vai mudando a própria sociedade. Ele não faz de fora para dentro, é o ser humano que vai se aprimorando e transformando a sociedade. Ele não trabalha com instituições para mudar o ser humano, não. Ele vai diretamente no ser humano para o ser humano mudar a sociedade. Esse é o papel do centro espírita dentro das suas funções e significações que o centro necessariamente tem que ter. Os objetivos dele, de maneira sintética, sempre vão girar em torno da missão e da visão. Eu acho que é melhor apagar essa luz, não é? Vamos ver, acho que assim vai ficar melhor. Os objetivos sempre vão girar em torno da missão e visão. Melhorou? Ah, então tá bom. Qual é a missão e qual é a visão do centro espírita? É aquilo que todo dirigente deve saber. Ninguém que está assumindo uma posição de líder ou de condutor numa casa espírita deve esquecer ou deve desprezar ou ignorar que a casa tem uma missão, a casa tem uma visão. E essa missão e visão é dentro da sociedade e atender aqueles que ali chegam de maneira consistente, de maneira pautada no ensino doutrinário que nós temos. Nos seus objetivos, nós temos 4 grandes objetivos. O primeiro deles, educação e divulgação doutrinária. Aí nós temos assistência espiritual, assistência social e atividades operacionais para dar equilíbrio econômico, financeiro para a casa. Nenhuma casa sobrevive se não tiver equilíbrio material. Não adianta ter boa vontade. Os dirigentes de centro aqui sabem muito bem que precisa de recursos para manter a casa. Para que os objetivos sejam cumpridos, tem que ter trabalhador bem intencionado, tem que ter recursos para se promover as atividades. A porta de entrada da casa é assistência espiritual. De quase todas as casas que trabalham com atendimento público, né? A porta de entrada é assistência espiritual, a não ser algumas casas específicas que não têm necessariamente assistência espiritual, mas que atraem o público pelo seu objetivo fim, que pode ser outro. O CCDPE, por exemplo, agora tem assistência espiritual, mas o CCDPE, que é o Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho de Monteiro, grande, né? Ele foi uma casa que o Eduardo Carvalho, que foi o idealizador e fundador, quis atrair pesquisadores, quis atrair estudiosos, ou seja, não era só para atrair o público para assistência espiritual. Mas a porta de entrada geralmente é assistência espiritual. E as pessoas que procuram assistência espiritual não necessariamente são espíritas, certo? Quem procura assistência espiritual, procura o seu objetivo, procura satisfazer a sua necessidade, a sua demanda naquele instante. E não quer dizer que eles tenham que ficar na casa. O papel da casa também é atender esse público, aquele público que vai buscar auxílio e depois não volta. E ninguém é obrigado a segurar, ninguém é obrigado a reter pessoas pura e simplesmente. A casa oferece a oportunidade para que esses que descobrem e chegam até a casa, para que ela, para que essa pessoa possa, se quiser, continuar a se aprofundar e a se melhorar e a se autodescobrir. Esse é o papel da casa, e não obrigar alguém a ficar, isso não tem sentido. Entrou pela assistência espiritual uma fração proporcionalmente pequena, né, um pedaço da assistência espiritual vai continuar na casa, nas escolas. Aí vai continuar a se aperfeiçoar, vai continuar a se desenvolver, vai conhecer de maneira mais apropriada os seus princípios, os princípios espíritas. E a partir daí ele também vai ser um disseminador, vai ser um divulgador da doutrina e vai se tornar também um colaborador. E aí ele vai fazer parte da assistência espiritual, da assistência social, da direção da casa, enfim. É o trabalhador que vai se estruturando dentro da casa.
A assistência social faz parte do atendimento da sociedade, mas aqui um ponto importante para a reflexão dos dirigentes. Cada casa tem a sua vocação, porque aonde ela se encontra, a demanda social da onde ela se encontra é específica, não dá para comparar com outra casa que está numa outra região, com uma outra demanda social. Cabe aos dirigentes descobrir qual é a demanda social da casa, da região, do fluxo de pessoas que estão ali, do tipo de trabalho, do tipo de assistência que se busca oferecer. Não é porque alguém trabalhou numa casa antigamente, que fazia algum trabalho que ela gostava muito, que ela vai querer implantar na nova casa dela, só porque ela gosta. Porque se não for a vocação social daquela região, ela não vai atender de maneira adequada o público. Ela vai querer satisfazer os seus desejos, as suas intenções, e não a intenção da região. Regiões onde o nível de renda é maior, não tem a mesma demanda social onde o nível de renda é menor. Regiões onde estão correlacionados, a faixa etária é maior da população, é diferente da onde a faixa etária é menor. Hoje, no Brasil, como em vários países, nós estamos passando por um processo de envelhecimento da população. Quantos centros espíritas aqui desenvolvem trabalhos ou pensam em desenvolver trabalhos para atender a população idosa, que é a que muito em breve vai ser um dos maiores públicos que a gente vai ter para atender na casa espírita? Ah, não, eu distribuo cesta básica. Numa região com nível de renda maior, onde a faixa etária está aumentando, cesta básica não é bem a vocação daquela região. Cada centro tem a sua característica, cada centro tem a sua proposta. A assistência espiritual, que é a porta de entrada, se ela não tiver uma estrutura adequada também para receber as pessoas que ali buscam auxílio, ela vai fazer o papel inverso de divulgar a doutrina de maneira incorreta, de maneira deturpada muitas vezes, e vai fazer com que o frequentador tenha uma ideia errada do que seja espiritismo, ou ele não seja atendido de maneira adequada também. A assistência espiritual demanda para os seus trabalhos colaboradores preparados, capacitados, e que não são colaboradores que só têm boa vontade, porque é isso que acontece muitas vezes. Ah, fulano tem boa vontade, só isso basta. Não basta não. Tem que saber o que está fazendo. O passe, que é a fluidoterapia, que é a parte mais comum, né, de assistência espiritual que nós temos, a assistência espiritual, para se aplicar o passe, o ambiente, tudo isso tem que ser ponderado, refletido, até que ponto o que se está fazendo tem sentido de ser feito, qual é a base doutrinária para se fazer aquilo. Porque tem gente dando passe de uma maneira indevida ou incorreta, não é porque também sejam más pessoas, não é isso. É porque não se aprofundaram na codificação, não se aprofundaram no processo de estruturação do que caracteriza um trabalho espiritual na casa espírita. Tem divergências no movimento espírita? Tem, várias. Porque as casas, a aplicação do passe pode ser diferente pela técnica. O problema em si não é muito a técnica, o problema é a fundamentação que está sendo feita. Se a pessoa sabe o que está fazendo e encontra respaldo doutrinário para aquilo que está fazendo, ela está efetivamente seguindo o papel de um centro espírita. Se ela está fazendo algo que alguém disse que vamos inovar, vamos inventar, vamos trabalhar desta maneira, mas não tem fundamentação doutrinária, ela não está agindo como um centro espírita. Pode ser um centro espiritualista, mas não é centro espírita. O espírita está baseado nos pilares de Kardec, nos pilares doutrinários apresentados na codificação. E o equilíbrio econômico-financeiro, bom, aí cada casa também se prepara para descobrir quais são as principais fontes de renda, né, e de consumo de recursos. Mas tem que se gastar aquilo que se arrecada, e não fazer aquilo que alguns dirigentes fazem, né? Ah, vamos gastando porque é um trabalho bonito e o plano espiritual vai prover. Várias casas fecham por causa disso, né? Porque não tem justamente a preocupação de um planejamento. Eu não vou ficar discutindo todos os itens aí, mas olha só o mapa estratégico de uma casa espírita. Esse é um exemplo, que por sinal é o que a gente discute lá no 3 de outubro, né, Marcos?
Esse é um exemplo de mapa estratégico que nós temos. Olha só, o dirigente espírita, o que ele precisa pensar para dirigir a casa. Ele tem que saber onde ele quer chegar, ele precisa descobrir quais são os meios que ele vai se servir para chegar. Primeiro de tudo, o mapa estratégico, eu sei que não dá para todo mundo ler, eu só vou falar os grandes pontos, tá? Ele parte da onde? Da missão da casa. A casa tem que definir para que ela existe. E as pessoas que estão ali têm que saber para que elas estão lá. Não é só para satisfazer a vontade de achar que é missionário. Porque tem dirigente de centro que acha que é missionário. Eu sou dirigente de centro, então eu sou alguém especial. É nada. Você está lá porque é uma oportunidade de você trabalhar, mas não tem nada de diferente de qualquer outro trabalho de auxílio que nós possamos fazer. A missão. Esse é um exemplo, hein? Servir ao próximo e contribuir para o aperfeiçoamento moral da humanidade por meio do estudo, da prática e divulgação do Espiritismo. Pronto. Uma missão da Casa Espírita. Essa é a missão. Ela define o que lá. A visão é como ela se vê lá na frente, né, daqui a algum tempo, no longo prazo. Esta casa que a gente está tomando como exemplo, ela quer ser referência regional no estudo, na prática e na divulgação do Espiritismo. Ela quer ser reconhecida como uma entidade que tem qualidade nos seus serviços, nos seus estudos, nas suas práticas. Isso é o que direciona a casa. Aí os serviços que nós já falamos, né, assistência espiritual, assistência social, educação e divulgação, isso estão ali inerentes na proposta. As atividades operacionais, que são aquelas que vão oferecer suporte para que essas atividades sejam desenvolvidas, e também o equilíbrio econômico-financeiro na base de tudo. Se não tiver recurso, não existe casa espírita. É porque tinha um preconceito antigamente, não pode falar muito de dinheiro em casa espírita, porque isso aí é coisa material, né? A gente tem que trabalhar só o espiritual. Nem quero discutir dinheiro e tal. Dirigente espírita que não discute dinheiro, sinceramente, essa casa está correndo um risco enorme de saber, de não ter como se planejar para ter recurso para continuar existindo. A gente tem que pagar impostos, a gente tem que comprar recursos, tem as despesas, né? O plano espiritual, ele ajuda aonde? Com recursos? Ele manda, que nem Bezerra, precisou de recurso, vai bater alguém na porta lá, né, oferecendo alguma coisa. Nós podemos vibrar por isso, o plano espiritual ajuda, mas se nós não trabalharmos e não nos esforçarmos para nós buscarmos isso também, o plano espiritual não ajuda. Ele só ajuda quem se ajuda, né? Então aquele que delega responsabilidade para o plano espiritual não vai ter um sucesso muito promissor. Enfim, isso é um mapa estratégico. Bom, a cosmovisão é aquilo que o Centro Espírita necessariamente tem que buscar difundir, disseminar e tratar todos os assuntos com que se refira, que ele esteja tratando com os seus frequentadores, com os seus colaboradores, com as suas partes, com as casas relacionadas. Imagine o seguinte, alguém que procure a casa espírita. A casa espírita, ela tem que expressar os valores, os princípios espíritas. A cosmovisão espírita tem que estar presente em qualquer aspecto da casa espírita, porque emite-se mensagens. Quando o frequentador entra numa casa espírita e ele vê o ambiente, né, ele se depara com o ambiente, cada aspecto que ele está vendo é uma mensagem que ele está recebendo sobre quais são os princípios e valores que tem naquela casa. Quantas casas, às vezes a gente entra lá e fala assim, não sei porque está fazendo aquilo. Não importa. A gente sabe que culturalmente aquilo ali está de alguma maneira relacionado à cultura da casa. Não é nenhuma crítica aqui, se está certo ou está errado, mas veja só as mensagens que a casa emite para quem chega, pela maneira que ela se estrutura e pelo que ela divulga. A cosmovisão é a maneira que nós espíritas enxergamos o mundo, é a maneira que nós compreendemos o mundo. Nós temos a cosmovisão espírita, como qualquer outra linha religiosa tem a sua cosmovisão, o materialismo tem a sua cosmovisão, é uma maneira de enxergar o mundo. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra, é uma maneira de enxergar o mundo. Se nós achamos que nós estamos certos racionalmente, então a gente abraça e defende
a nossa cosmovisão. Se a gente acha que não, então vai para uma outra cosmovisão. Mas não vamos misturar, querer deturpar a cosmovisão espírita, querendo importar coisas só porque a gente acha que poderia ser um pouquinho diferente. Será que o que a gente quer fazer está certo ou não? Vamos pensar, aí vem a educação de novo, até que ponto a gente está entendendo os paradigmas do espiritismo. Cada visão de mundo quase que representa um paradigma, né? Paradigma é como eu enxergo o mundo da minha maneira e os valores que eu considero relevantes, Aí está o espiritismo, dentro de várias cosmovisões, dentro de várias maneiras de se enxergar o mundo. Ninguém é obrigado a enxergar o mundo como o espírita vê, como nós também não somos obrigados a enxergar o mundo como alguém ou outras doutrinas ou outras visões possuem. Olha o que acontece, eu uso essa figura e vou usar sempre porque nós estamos trabalhando com a ideia de coerência doutrinária. Olha o que acontece com as pessoas que querem misturar diferentes cosmovisões, diferentes paradigmas, diferentes conceitos. Fica assim, gera uma confusão conceitual. Porque a pessoa acredita em várias coisas que são conflitantes entre si, muitas vezes. Imagina alguém que acredita em ressurreição e reencarnação ao mesmo tempo. Dá? Não dá. Não dá. Imagina alguém que acredita que o espírito, ele progride, ele não retroage, ele progride até o grau de espírito puro, e ao mesmo tempo ele acredita que o espírito pode decair, ele pode decair. Dá para conviver ao mesmo tempo? Não dá. Não dá. As pessoas que abraçam ideias, abraçam posições que colidem conceitualmente entre si, ficam assim, com confusão mental. E aí elas ficam... mental foi bom, né? Doutrinário. e aí ficam disseminando essas confusões e o espiritismo não é compreendido pelas pessoas como efetivamente ele deveria ser. A coerência, que é a nossa campanha, a nossa palestra faz parte da campanha Coerência Doutrinária, ela faz isso, ela harmoniza os princípios e valores, buscando aquilo que todos nós devemos ter a segurança de contar com princípios claros, com valores claros sobre aquilo que nós acreditamos, porque aí o dirigente espírita consegue explicar o porquê de acreditar naquilo. Aí ele consegue transmitir ou disseminar os valores espíritas com segurança. Muito chato, né? Quando alguém vai numa casa espírita. Por que a gente faz isso? Ah, eu não sei, porque sempre foi feito assim. Ou então, por que essa ideia está sendo debatida? Ah, porque o espírito tal falou. Mas isso aí está em confronto, está em conflito com Kardec? Se estiver, com qual que a gente vai ficar? Kardec ou com o outro? Se nós somos espíritas, nós ficamos com Kardec. Mas Kardec, sabiamente, ele não falou assim, olha, vamos proibir ideias novas. Não. Kardec falou, tudo que for novo, vamos analisar. Num primeiro momento, vamos deixar de lado, não vamos nem aceitar, nem refutar, vamos deixar de lado. Vamos analisar para ver se aquilo é verdade ou não. Se for verdade, a gente abraça. Se não for verdade, a gente refuta, a gente rejeita. Só que os modismos e o que as pessoas fazem é abraçar primeiro coisas que elas não têm certeza muitas vezes, colocar dentro da casa espírita e depois saem por aí falando que é espiritismo. E as pessoas que chegam na casa, porque a maioria dos frequentadores não tem conhecimento suficiente para confrontar com Kardec, vê aquilo como um sinal do que aquilo é espiritismo. Esta casa aqui, essa maneira, né, dos trabalhos que estão sendo feitos, é esta casa. Esta casa. Se aqui nós tivéssemos práticas esdrúxulas, e a pessoa que viesse buscar auxílio nessa casa participasse de práticas esdrúxulas, ela sairia por aí falando que o espiritismo faz práticas esdrúxulas daquela maneira. Olha a responsabilidade que nós temos como divulgadores da doutrina. Nós somos exemplos do que acreditamos. Somos exemplos do que nós achamos que deva ser divulgado. Livraria, a diferença de livraria e biblioteca. Dirigente espírita que vende livro com erro doutrinário é corresponsável pelo que ele está fazendo em termos de divulgação. Não vem com essa de, vamos deixar todo mundo ler o que bem entender, porque daí ele vai separar o joio do trigo. A pessoa não sabe separar o joio do trigo, ela confia em você.
Se ela confia em você, você vai dar coisas que tem deturpação ali para ela ler, ela vai achar que aquilo é espiritismo. Se ela quiser comprar coisas espiritualistas, ninguém está proibindo ninguém de comprar nada. Vai em qualquer livraria, qualquer uma que não seja espírita, vai encontrar lá todo tipo de livro, inclusive de contraditores, vai achar de tudo. Ninguém fala que não pode ler, não é nada disso. O centro espírita, ele tem que exemplificar aquilo que ele acredita, e ele acredita na coerência, ele acredita na solidez doutrinária. É por isso que na livraria espírita nós devemos ter livros espíritas, e não livros espiritualistas de maneira geral, porque nós podemos estar contaminando as pessoas com ideias que elas não vão conseguir separar o que é e o que não é. Se ela quiser comprar isso em qualquer outro lugar, compre. A responsabilidade não é do centro espírita. Só que dentro da casa espírita, a responsabilidade é do dirigente espírita. Aí está... dentro da nossa proposta, né, a cosmovisão ela é estruturada nas 5 obras consideradas básicas, e na revista espírita também. Nós podemos partir daí para refletir, não é estagnar. Ninguém falou que nós devemos ficar presos na codificação. Não. Nós devemos confrontar tudo que nós estamos tendo com base, sob a perspectiva da codificação. Herculano Pires, no livro Centro Espírita, ele traz diferentes aspectos, né, sobre modismos, aquilo que procura-se entrar na casa espírita, e ele sempre vai usar a codificação como referência para separar o joio do trigo. Veja só, o acesso à informação que nós temos hoje pela internet é enorme. Qualquer um acessa a internet e encontra textos escritos por pessoas que interpretaram de uma maneira, e ao interpretarem dessa maneira, estão divulgando com ideias próprias para falar que isso é espiritismo. Se a pessoa que está lendo isso não tem o contraponto em Kardec, ele pode acreditar que aquilo de fato seja espiritismo. Cabe aos centros espíritas fomentar de novo o esclarecimento de tópicos que podem estar sendo divulgados aí pela internet de maneira equivocada. Quantas vezes nós temos, chega-se para o dirigente e pergunta, olha, eu li isso num livro, o que você acha? Se o dirigente não estiver afinado com o conhecimento doutrinário, ele pode patinar na resposta e, de novo, ele vira corresponsável. Não é porque ele não sabe que ele fica isento. Assumir o papel do dirigente, assumiu responsabilidade. Como é que é, André, você que é advogado? A ignorância, a doutora Júlia, a ignorância no... não é porque o desconhecimento não é motivo para se alegar inocência ou alguma coisa desse jeito, não é assim? Não é porque a pessoa, isso daí eu ainda não me aperfeiçoei, então eu vou falar qualquer coisa. Não, se não souber, fala, olha, isso eu não sei, eu vou pesquisar e depois nós vamos conversar. É a resposta mais honesta que nós temos. Falar uma coisa só para falar que respondeu e porque acha que o dirigente tem que saber tudo, o dirigente não tem que saber tudo. Ninguém sabe tudo. Nós estamos engatinhando ainda em Kardec. E como é que a gente vai separar o joio do trigo? Primeiro, tem que reconhecer o que é trigo e o que é joio, senão não dá para a gente separar sobre esses conteúdos. Apesar de eles crescerem juntos, eles são meio parecidos, mas dá para... Aquele que conhece separa o joio do trigo. Funções diferentes, características diferentes, naturezas, né, que podem distorcer. Separar o joio do trigo é o que o Espírito da Verdade nos diz para fazer. O Espírito da Verdade diz exatamente isso. Olha só, o Espírito da Verdade. Crede, amai e meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Quantas utopias estão aparecendo por aí? Quantas? Várias utopias estão aparecendo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Essa parte final todo mundo sabe. Né? O amai-vos e instruí-vos, todo mundo sabe aqui. Mas a parte anterior, quantos lembram? Quantos lembram de separar o joio do trigo, das utopias das verdades? Olha só como é importante nós contextualizarmos o que a gente está dizendo. E olha só Kardec.
Kardec, dizendo isso na Revista Espírita. Veja a importância de novo da Revista Espírita, de junho de 65. Olha só o nosso dever. De todos os espíritas sinceros e revoltados, repudiar, desmascarar e desautorizar abertamente em seu nome os abusos de todo gênero. Abusos. Está cometendo abuso que pode ferir a doutrina espírita? Nós espíritas temos toda a liberdade do mundo de questionar, a fim de não lhes assumir a responsabilidade. Pactuar com os abusos seria tornar-se cúmplices e fornecer armas aos nossos adversários. Se a casa espírita está praticando alguma coisa que pode ser considerada abuso, ou distorce, ou fere conceitos doutrinários e pode servir, inclusive, para contraditores ataquem a doutrina espírita, nós vamos ficar quietos. Se ficarmos quietos, nós somos coniventes. No mínimo, omissão. No mínimo, omissão. Se ficarmos quietos, é conivência ou cumplicidade. E nós vamos assumir essa responsabilidade. Herculano Pires, ele não era cúmplice nem omisso. Ele falava mesmo. Inclusive, quando Herculano Pires falava, ele não agredia pessoas. Ele colocava ideias e confrontava com Kardec. Amigos de Herculano, que apresentavam alguma proposta indevida ou que tinha problema doutrinário, Herculano não tinha problema algum de vir a público questionar o que estava sendo feito, porque era amigo, e daí? Amigo é para isso mesmo, é para a gente ajudar, e não para ficar quieto. O Hernani Guimarães é um deles, que com a teoria corpuscular, ele escreveu um livro para combater. O dinamismo da doutrina, que é outro ponto que no centro espírita é muito questionado. Vamos ficar presos em Kardec? Não, tem outros autores novos chegando. Olha só, se o conhecimento que esses autores estão trazendo tiverem fundamento, vamos analisar, que bom, vamos aceitar. Se não tiverem fundamento, não vamos aceitar. Vamos deixar de lado. Também não é para fazer, fulano é um terror e tal, na literatura. Veja, as pessoas tentam defender ideias distorcidas porque se apegam à concepção de que fulano, o médium ou o autor espiritual, está sendo atacado. Então ele quer defender e fala, não, isso é falta de caridade. Falta de caridade é abraçar alguma coisa sem saber se isso é verdade e reproduzir. Isso é falta de caridade, com a doutrina e com a gente mesmo. Isso é falta de caridade. Dinamismo da doutrina, esse dinamismo é trazendo coisas novas ou desenvolvendo, desde que fundamentadas. Desde que fundamentadas. E aí, rapidamente, as características do livro espírita que nós temos, ele deve expressar a cosmovisão espírita. Na livraria espírita, dentro do centro, os livros que estão ali devem expressar a cosmovisão espírita. Se vender autor que não é nem espírita, mas ele agrada porque caiu no gosto popular, como é que a gente vai justificar que a livraria seja espírita? Não é, ela é espiritualista. Aí cabe ao dirigente definir, que é o quê? Uma livraria espírita ou espiritualista? Se está no centro espírita, então não engane as pessoas que vão lá buscar algum livro, achando que vai comprar um livro espírita. Porque daí vai começar a distorcer. Muda o nome, põe lá centro espiritualista, mas não põe centro espírita. Porque você está divulgando coisas que não condizem com o espiritismo. Ele tem aparência de espírita, e muita gente acha que só porque foi psicografado ele é espírita. Não é, não é. Ele tem coerência doutrinária? Sim. Ele atende ou está de acordo com os princípios espíritas? Legal, é um livro espírita. Não, não está, então ele é pseudo-espírita. Ele fala várias coisas interessantes, mas coloca uma informação ali que colida, o livro inteiro ele é classificado como pseudo-espírita. Eu só vou tirar um trechinho. Não dá para tirar só um trechinho. É o conjunto. Sabe aquela ideia? É melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira? Pois é. Esse é o livro pseudo-espírita. Que seja 9, que seja 11, que seja 12. Mudamos agora. 12.
Tá bom, 9, tanto faz. Mas todo mundo entendeu aqui. Olha só, o centro espírita, nesse sentido, quando a gente busca a casa espírita, veja só a imagem que a gente tem aqui. As pessoas que leem as obras fundamentais, Kardec, mas não conseguem entendê-las, eles podem ter, ao adotar posturas incoerentes e fomentar confusão conceitual, tanto para si mesmo, dentro da casa e para o movimento espírita. O que nós responsavelmente deveríamos buscar, todos nós dirigentes e colaboradores, é o seguinte: eu estou contribuindo para que efetivamente os princípios espíritas sejam disseminados de maneira adequada? Se estiver, eu estou também fazendo algo bom para mim, porque eu não vou arcar com consequências do que eu esteja fazendo negativas. A responsabilidade do dirigente, ela é maior do que aquele que só quer dar palpite. Não é dirigente, mas quer dar palpite. Tem também a sua responsabilidade, mas ele não é tão explícita quanto do dirigente. Se nós pensarmos que a coerência doutrinária implica em conhecimento pleno dos princípios e valores espíritas, cabe ao centro espírita incentivar isso, essa discussão, e a todo instante, entre os dirigentes, também se colocarem abertos a receberem críticas do que estão fazendo. Dirigente é uma pessoa complicada, não é? Dirigente gosta de receber crítica? Não, não gosta. Não só dirigente, ninguém gosta de receber crítica. Mas o dirigente em particular, principalmente aqueles que se fecham e não conseguem ter um relacionamento com outras casas. Sabe por que muitas casas não querem conversar com outras casas? Porque acham que vão ser criticados. A USE, ela faz justamente o contrário, ela oxigena o movimento. O papel da USE não é criticar de maneira destrutiva. O papel da USE é incentivar a reflexão, é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, confiantes, e ela se sinta bem em conversar com outras pessoas. Quantas casas acham que fazem algum trabalho que não é aceito de maneira geral, aí elas se fecham, né? Porque, eu não quero mais conversar, porque vão me criticar e tal. Essas casas estão fazendo mal para si mesmas, elas estão se autossufocando, porque elas não conseguem abrir para efetivamente refletir sobre se o que elas estão fazendo tem coerência ou não. É um tipo de suicídio quase, a casa, porque ela vai se fechando, né, e vai ficar só com aqueles frequentadores, ela não consegue expandir ou se relacionar com outras casas. Que tipo de caridade é essa, que não consegue conversar com outras pessoas? Kardec falava, o Espiritismo precisa ter regularmente reuniões, congressos, para troca de informações e para validação e análise do que está sendo feito no próprio movimento. As entidades federativas têm essa função de trazer o movimento organizado, refletindo sobre o que está fazendo, para ajudar as casas, que elas que estão lá efetivamente trabalhando com a população. As casas, quanto mais fortes elas estiverem, quanto mais sólidas em termos de princípio, mais elas se tornam referências e mais o plano espiritual e mais os espíritos sérios vão contribuir. Que espírito sério vai ajudar uma casa que está se auto-prejudicando? Não é que vai acabar com a casa pura e simplesmente, mas não quer dizer que vai contar com um apoio para se desenvolver mais ainda. Mas isso daí é um problema. Todos nós temos problemas a serem resolvidos. Cabe a cada um de nós buscarmos a melhor alternativa sem nos prendermos a preconceitos ou a ideias dogmáticas que fazem com que a pessoa se feche e tenha vergonha ou preconceito de falar com os outros, ou medo de falar com os outros. Nosso papel é esse. Já pelo horário também, a ideia que nós temos de reflexão sempre é buscar fazer com que o dirigente ele seja uma pessoa que, quando vá dormir, encoste a cabeça lá no travesseiro, durma com a consciência tranquila. E não simplesmente ache que está fazendo algo só para ele, né, sem se preocupar com os demais. Porque, infelizmente, na casa espírita tem que unir competência e disponibilidade. Tem muita gente competente, mas não tem disponibilidade para assumir direção, porque tem outras atividades. E tem gente que tem disponibilidade, mas não tem muita competência, porque não quer se aperfeiçoar, não quer estudar, não quer trabalhar, gosta de modismo, gosta de coisas esotéricas e por aí vai.
É um problema aqui no movimento espírita trabalhar isso. Então tem que unir competência e disponibilidade. E quem não tem perfil de dirigente, não adianta querer você achar que eu sou obrigado a assumir. Ninguém é obrigado a assumir nada. Ah, mas não tem outra pessoa. Se você não tem perfil de ser dirigente, não assuma, porque você vai ter uma responsabilidade brutal e você vai responder por isso. Ah, mas não tem outra pessoa. Não tem mesmo? Ou será que isso não é discurso para você perpetuar, ou para você assumir? Tem gente que quer se satisfazer na casa espírita porque é frustrado profissionalmente aí fora e quer ir para a casa espírita para ter evidência, para ter destaque, para ter poder e por aí vai. Acontece isso, não acontece? Por que você está rindo? Acontece, pode acontecer. Casas espíritas são formadas de duas maneiras. Duas maneiras. Ou é um grupo que se reúne e começa a ganhar corpo, trabalho, vamos abrir uma casa espírita. Vai e abre, geralmente familiar, ou grupo de amigos, vai a outra casa. Outra maneira, brigou na casa espírita, vai abrir outra, né? Vai para abrir outra casa. O problema é quando briga e vai abrir outra casa, não necessariamente as pessoas que brigaram têm também toda a estrutura que tinha na outra casa para abrir e continuar o trabalho, né? O nosso tempo já está acabando aqui, mas de maneira geral, a proposta do Herculano Pires neste livro, claro, não é tudo que nós apresentamos, traz elementos do Herculano, mas tem coisas que não estão no livro, obviamente, que foram acrescentados. A proposta do Herculano é o seguinte: todos nós, conscientes das nossas responsabilidades, temos a obrigação de buscar nos melhorar, assim como nós queremos melhorar o próximo e melhorar a sociedade. Muita paz a todos. Acabou no horário.